né? Números 33. Eu falei que eu vou ser breve, mas não sei não. Vamos ver. Aí é com o Senhor, né? Números 33. O verso 5. Número 33, o verso 5. Aqui Moisés, irmãos, vai narrar jornada após jornada desses 40 anos que os filhos de Israel peregrinaram no deserto para poder tomar posse da terra da promessa. Né? Então, no verso 5 diz assim: partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés. A gente sabe que Ramsés está dentro da terra do Egito. Partido, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. Em Sucote. Então, primeiro ponto de peregrinação de Israel, em Sucote. Então a gente vai ver que são 42 paradas, 42 jornadas. Então eles chegam lá nos campos de Moabe. Então, depois de 40 anos, eles vão tomar posse da terra da promessa. E a gente sabe a história porque que eles peregrinam esse tempo todo. Porque o caminho era curto. Não é isso? Mas exatamente por causa da incredulidade daqueles espias, o Senhor, por meio de Moisés, enviou os espias para poderem espiarem a terra da promessa. E ali, aqueles 12 espias foram espiar a terra da promessa e trouxeram as novidades da terra. Então, 2 homens carregavam um cacho de uva. Eu queria ter um cacho de uva desse lá em casa. 2 homens carregavam um cacho de uva. Então, quando eles trouxeram a novidade daquela terra, as frutas muito grandes, então Josué e Caleb se alegraram em trazendo as novas daquela terra. Mas 10 daqueles espias fizeram o coração do povo de Deus derreter. E aquele povo falou mal contra Moisés e mal contra o Senhor e difamou aquela terra. E o Senhor ficou muito indignado. E o Senhor assim: pelos 40 dias que vocês espiaram a terra, por cada dia, 1 ano, até que toda essa geração morra. Né? A gente sabe aquela história. Então eles ficaram peregrinando a terra, no deserto, durante todo aquele tempo. Então eles saem de Sucote. A palavra Sucote o irmão já falou, né? Lembra de Sucar? O irmão falou aqui de manhã. A palavra Sucar significa tenda em hebraico. Como ela termina com a letra Re, com a letra Re, e as palavras que terminam com letra Re são femininas em hebraico, então quando passa para o plural é Ot, Sukkot, né? Tendas, no plural. É essa palavra aqui, tendas. Ou seja, quando eles saem do Egito, primeira coisa que o Senhor ensina: vocês são os peregrinos. Eu chamo vocês para vocês peregrinarem. Irmãos, nós somos peregrinos. Você entende isso, irmão? Nós somos peregrinos. Nós não temos aqui morada permanente. Não coloque as tuas raízes nessa terra, não coloque. Você pode trabalhar, você pode ser o melhor doutor. Oxalá você fosse o melhor doutor, né? Oxalá os cristãos fossem o melhor em tudo, irmão. Os melhores pedreiros, os melhores carpinteiros, fossem o melhor em tudo. Tendo em conta o Senhor, o testemunho do Senhor. Mesmo na nossa profissão. Não passasse ninguém para trás, fizesse o serviço direitinho para honrar o nome do nosso Senhor. Oxalá nós fôssemos os melhores em tudo para a glória de Deus. Em tudo para a glória de Deus. Mas, irmãos, não vamos meter as nossas raízes nessa terra. Nós somos peregrinos.
Amém? Então, ao falar estação por estação, no verso 15, diz assim: partiram de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Essa é a 12ª estação. Se você for ver aí na palavra aí, vai contando, desde que eles saíram de Ramsés, pararam em Sucote, conta, você vai ver que são 12 paradas. Então, deserto do Sinai, 12ª parada. São 42. E agora, né, eles param no Sinai, e a gente vai ver isso no Êxodo, capítulo 19. Vamos lá em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Verso 1 mesmo, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram aonde? Ao deserto do Sinai. Eles pararam no deserto do Sinai, acamparam-se aí. Tendo partido de Refidim, ó, tá vendo? Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali, pois acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor clamou e disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tende visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asa de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus, agora aqui no Sinai, Deus vai mostrar o desejo do seu coração. Qual o desejo do coração de Deus? Ter uma nação, um reino de sacerdotes. Esse era o desejo do coração de Deus. O irmão aqui pela manhã falou daquele momento trágico em que Moisés sobe o monte. Não é isso? E quando Moisés sobe o monte, e a gente vai ver que a partir daqui, quantas vezes Moisés vai subir o monte Sinai? Moisés sobe o monte 11 vezes. São 11 subidas de Moisés ao Sinai, na presença de Deus, 11 vezes. E quando Moisés sobe para poder receber a tábua da lei, o irmão leu aqui, o povo embaixo faz um bezerro. Faz um bezerro. Porque não aguentou esperar. Moisés demora aos olhos do povo. E às vezes na igreja a gente tem esse comportamento. A gente vê que há algo errado na igreja. E aí, irmãos, olha só, tenha cuidado, irmãos. A gente precisa aprender a andar na igreja. Irmãos, a igreja é a casa de Deus. Às vezes você olha algo errado na igreja, irmãos, e sabe o que você fala? Você difama os presbíteros. Você está vendo algo errado na igreja. Aí você fala assim, poxa, esses presbíteros não vê nada. Irmão, tenha cuidado, irmão, vai mais devagar. Está vendo aí? Tem um negócio errado aí, os presbíteros não vê nada. Pô, tem uns negócios errados com a oferta aí, os diáconos também não vê nada. Pô, ninguém vê nada, só eu que vejo. Aí você começa a meter a mão para fazer, porque para você Moisés está demorando. Moisés demora no alto do monte.
Aí você quer oferecer uma oferta ao Senhor, e a sua oferta ao Senhor é um bezerro de ouro. Eles construíram bezerros de ouro e falaram que estavam dando uma oferta ao Senhor. E a gente sabe toda a história, né? A gente sabe que a nação de Israel perdeu o reino sacerdotal e que o reino sacerdotal foi para a tribo de Levi. A gente sabe disso, né? Irmãos, é tão difícil, né? Às vezes nós irmos à presença de Deus para podermos ser um cooperador do Senhor com o fruto de sermos avivados por Ele, no fruto de nós termos um serviço espiritual em uma casa espiritual. Porque, irmão, a casa de Deus é uma casa espiritual. Os sacrifícios que são prestados nessa casa são sacrifícios espirituais, que são agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E o sacerdócio é um sacerdócio espiritual. Mas a gente, de maneira tão natural, a gente quer meter a mão nas coisas. A gente já sabe a história, né? Arão é repreendido e Arão fala assim: não, eu joguei o ouro no fogo e saiu isso aí. Arão fala, já viu como é que Arão fala? Ele fala que jogou o ouro no fogo e saiu um bezerro. Não é isso que Arão fala? Porque a gente até pratica atos. O difícil depois, irmãos, é nós assumirmos as nossas responsabilidades. Isso que é o difícil. Irmãos, e para isso, o caráter do Senhor tem que ser formado em nossas vidas. Tem que ser formado. Porque quando a gente pratica atos, a gente tem que ser humilde para poder voltar atrás. Tem que ser humilde para voltar atrás. É por isso que eu abomino algumas teologias na história da igreja. Uma delas é a da guerra espiritual, da batalha espiritual. Se você pega esses irmãos que falam de batalha espiritual, é a coisa mais horrível. Não é porque o diabo não exista, não. Ele existe. E não é porque ele não tem que ser combatido, não. Porque ele tem que ser combatido. E nós temos que depois que fazer tudo, nós temos que permanecer firme. Não é isso? E estarmos tomando a armadura de Deus e resistir ao diabo e batalhar contra ele. Isso é verdade. Mas sabe o que esses irmãos aí ensinam? Eles ensinam que se você pratica um ato pecaminoso, é porque você está amarrado com a vida do teu bisavô. Tadinho do teu bisavô. O teu bisavô era macumbeiro, aí a tua avó era macumbeira, e você é crente, mas você está preso à macumba do teu avô e do teu bisavô. A cruz de Cristo não crucificou você, não. E ela não pôs um fim na tua vida e fez de você uma nova criação, não. Porque eu, ao ler a Bíblia, eu vejo assim, que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí fala, não, irmão, mas é Umbanda. É Umbanda. Irmão, olha só, demônio só muda de nome por causa de questões culturais. É tudo a mesma coisa. Quando Paulo pregava o evangelho às pessoas altamente esotéricas. Eram adoradores de Apolo, de Diana de Efésios. Você nunca vê Paulo escrevendo assim, olha, vocês estão amarrados porque vocês cultuavam a Diana dos Efésios. O teu avô adorava, o teu bisavô adorava, então vocês estão amarrados, ligados a uma corrente espiritual maldita. Você vê Paulo fazendo isso? Não, vocês são novos. Vocês estão em Cristo. A cruz de Cristo te crucificou para o mundo e o mundo está crucificado para você. Irmãos, em que a gente crê? Na palavra de Deus? Ou nesses falsos profetas? Em quem que a gente vai crer? Entende, irmãos? Para não sair, vamos voltar para o texto. Então, o desejo do coração de Deus era ter uma nação de sacerdotes. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, o Senhor quer ser servido. Amém?
Agora preste atenção, ele não necessita de ser servido. Não confunda as coisas. O Senhor não tem necessidade de ser servido. Não tem nenhuma. Não é? Nenhuma. Deus precisa de alguma coisa sua? Não. Só que Ele quis. Ele quis, irmãos, quando Ele nos escolheu, Ele quis, irmãos, de maneira tão graciosa, que nós participássemos de sua obra. Então Ele nos chamou, irmãos. E Ele quer que cada um de nós venhamos a servi-lo. Então nos chamou como um reino sacerdotal. Esse é o desejo do coração de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. Aí quando você olha para essa jornada, é uma das jornadas mais longas das Escrituras aqui. Até mesmo pelo tempo que eles ficaram. Eles ficaram 11 meses. Roger vai me ajudar. 11 meses e quantos dias, Roger? Foram alguns dias, né? Acho que foi 6, por aí. Mas foi 11 meses. Vamos colocar 11 meses. Vamos arredondar a conta. 11 meses. A nuvem ficou parada. E a gente sabe que jornada após jornada era o movimento da nuvem, não era assim? Então eles acampavam porque a nuvem parou. A nuvem parou, Israel acampava. Quando a nuvem começava a se mexer, falava, opa, levanta a tenda, levanta. Aí começava todo mundo a levantar, os levitas, levantar o tabernáculo, descortinar tudo, tapar as peças com todos aqueles materiais, né? E eles colocavam tudo sobre o ombro e seguiam a nuvem. Quando a nuvem parava, então eles acampavam tudo de novo. Aqui eles ficaram 11 meses parados. Esses 11 meses, irmãos, vai aqui de Êxodo 19 até o final de Êxodo. O livro de Levítico todo é Sinai ainda. E Números, vamos lá, aonde acaba em Números? Números capítulo 10, acaba a jornada do Sinai. Números, capítulo 10. É quando o Sinai vai terminar essa jornada. 12ª jornada. Todos abriram? Eu posso ler? 10:11. Aconteceu no ano segundo do segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel se puseram em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Uma outra jornada. Aqui você já tem um tabernáculo pronto. Porque quando o Senhor fala com eles em Êxodo 19, o tabernáculo nem estava pronto. Então, o que Deus, nessa estação chamada Sinai, ele faz? Ele dá a lei. Não é isso? A coisa mais importante do Sinai é que Deus dá a sua lei. Agora, presta atenção. Quando Deus dá a sua lei, Deus quer mostrar pelo menos 3 coisas. É claro que Ele quer mostrar mais. Mas 3 coisas básicas Deus quer mostrar. Por quê? Porque a lei é um testemunho. Você abre a Escritura e você vai ver que a lei, ela é chamada de testemunho. Mas a lei não é só testemunho. A lei também é o quê? Um mandamento. Não é isso? É um mandamento. Mas a lei também ela é alegórica, ela tem as suas partes cerimoniais. E ela tem muita alegoria. Então, por exemplo, quando a Bíblia mostra que a lei é um testemunho, ela está muito relacionada a quem Deus é. Deus, quando Ele pede aquilo ao povo, é o que Ele é. Ele está falando da sua natureza.
Ele é o Deus Santo. É daquela maneira que ele se comporta. Ele está revelando quem ele é. Por isso que ele diz, olha só, vocês não podem ter outro Deus. Por quê? Porque ele é único. Não existe outro, ele é único. Irmão, só existe um Deus. E dentro desse ser de Deus, é isso que nós cremos, dentro do ser de Yahvé, existe alguém chamado Pai. Dentro do ser de Yahvé, existe alguém chamado Filho. E dentro do ser de Yahvé, existe alguém chamado o Espírito de Yahvé, ou Espírito Santo, se pode ser chamado de outra forma. O Espírito Santo. Então você tem o Yahvé Pai, que envia o Yahvé Filho. Você tem Jeová, que é enviado de Jeová. Você crê nisso, que Jeová enviou Jeová? Só que Jeová, o Pai, enviou Jeová, o Filho. E Jeová, o Filho, é Jesus Cristo. Que aparece naquelas teofanias do Antigo Testamento chamado o anjo da face de Jeová. Aquela imagem que os homens viam. Porque Deus, o Pai, é invisível. Ele subsiste dentro da Trindade de forma invisível. Mas o Filho subsiste dentro da própria Trindade como a imagem do Deus invisível. Por isso é ele que aparece para os homens. E quando os homens o vê, diz, eu vou morrer, porque os meus olhos viram a Jeová. Mas quem eles viram? O anjo de Jeová. Manoá viu o anjo de Jeová e falou, eu vou morrer, porque os meus olhos viram a Jeová. Quem que Isaías viu no templo? O anjo de Jeová. E quando Isaías viu o anjo de Jeová no templo, ele falou assim, meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram a Jeová e eu vou morrer. E é por isso que no Evangelho de João, capítulo 10, quando aquele texto de Isaías, João narra, fala a respeito de Jesus, então Isaías viu a sua glória. João fala que viu a glória de Jesus quando entrou no templo. E Paulo, no capítulo 28 de Atos, fala bem assim, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Mas quando você lê o contexto, Paulo está citando a mesma experiência de Isaías e diz que quem falou lá em Isaías não foi nem o Pai, nem o Filho, mas quem falou foi o Espírito Santo. Afinal de contas, Isaías encontrou com quem? Ele encontrou com o Pai? Ele encontrou com o Filho? Ou ele encontrou com o Espírito Santo? Irmãos, os três são um. E um é três. Não me pergunta como não, porque não dá não. A gente só crê assim. A gente crê em um único Deus. E três pessoas. Dentro desse mesmo ser divino. Por isso a ideia de comunhão ela desce do céu, ela não é produzida na terra. Sabe por quê? Porque quando Deus não criou, não tinha criado nada. Quando não tinha anjos. Quando só Deus. Aí Augusto Cury vai dizer assim, Deus se sentiu em solidão. Ah, irmãos. Não acredita nisso não, hein? Não acredita nisso não, hein? Deus não se sentiu só não, hein? Deus é pleno. Quando não tinha nada criado, no ser de Deus, internamente, dentro do próprio ser de Deus, havia uma comunhão. Porque três pessoas habitando dentro do mesmo ser divino. O Pai ama o Filho. O Filho ama o Pai. Então procede do Pai para o Filho o seu amor. E esse amor não é um sentimento, é uma pessoa. A pessoa do Espírito. E do Filho, o Filho recebe o Espírito como dom e amor de Deus e devolve para o Pai. E o Pai também não recebe um sentimento, recebe um amor, que é uma pessoa. E é isso que foi derramado em nossos corações. E é por isso que ele disse, Pai, assim como eu sou em ti, tu és em mim, que eles sejam perfeitos em unidade. Em nós. Sejam perfeitos. Então ele derrama o Espírito Santo
para que a gente participe dessa comunhão. Deus na eternidade já tinha comunhão. Por isso que quando ele criou o anjo e quando ele criou o homem, não foi uma necessidade de Deus. Deus não tinha necessidade. Na verdade, o único ser necessário é Deus. O homem não é necessário. Nós somos criação e é um ato de amor. Sabe por que nós estamos aqui? Ato de amor. Não ato de necessidade. Ato de amor. Deus quis nos criar. E Ele nos criou. Amém? Então esse conceito de comunhão desce dos céus. E é isso que edifica as nossas vidas. Amém? Então a lei, em primeiro lugar, é um testemunho, porque fala quem Deus é. Mas ela é um mandamento. E por que ela é um mandamento? Porque ela vai mostrar quem nós somos. Aí sabe o que acontece? 10. Aí você fala assim, eu vou conseguir cumprir os 10. Aí não, aí você sempre quebra 1, 2, às vezes quebra 3. Algum você vai ter que quebrar. Só que Deus exige que você guarde todos os 10. Porque se você quebrar 1, você é culpado de quantos? De todos. Então Deus te dá a lei e ela é um mandamento para você. E quando ela é um mandamento para você, ela é igual um espelho. Ela fala assim, dá uma olhada aqui. Aí você se olha perante a lei e você vê que você está sujo. Você vê que ela é alta demais para você. E você se desespera. Então a lei revela quem Deus é. Mas a lei revela quem nós somos também. Não revela, irmãos? Revela. Revela quem nós somos. Mas aí na lei tem esses aspectos cerimoniais. E dentre os aspectos cerimoniais, o que você tinha? A casa, o sacerdócio e as ofertas. E quando termina essa parada, essa estação do Sinai, em Números capítulo 10, o tabernáculo já está de pé. O tabernáculo já está de pé. Porque Deus já pediu o tabernáculo, não pede? Êxodo capítulo 25. Moisés sobe o monte, o Senhor falou assim, sobe o monte e permanece lá. E o Senhor mostra o modelo das coisas e mostra todo o tabernáculo e todos os utensílios do tabernáculo, todas as coisas. Mostra a roupa dos sacerdotes, mostra tudo. E Moisés desce e pede a oferta ao povo. E o povo dá aquelas ofertas voluntárias. O Senhor fala assim, Moisés, tenha o cuidado de fazer tudo conforme um modelo que no monte te mostrou. Por quê? Porque a lei fala quem ele é, a lei fala quem nós somos, mas a lei também mostra quem Cristo é para nós e para Deus. Porque a nossa solução está em Cristo. Nós estamos salvos em Cristo. Nós podemos servir a Deus em Cristo. Você vê, as mesmas argolas das mulheres fizeram o touro. Mas as mesmas argolas das mulheres fizeram um candelabro. Só que existe uma diferença. Deus não quer o touro, mas o candelabro ele quer. Porque o touro não é conforme o modelo, mas o candeeiro é. A mesa é. O incensário é. Nos dois lugares houve voluntariedade, mas em um lugar houve espera. E foi feito conforme o modelo. No outro lugar, houve precipitação. E foi feito segundo o desejo do coração do homem. Entende, irmão, a diferença? Irmão, como Deus quer que cada um de nós sirva a Ele, irmãos. Como um sacerdócio real. E quando você lê Números, capítulo 33, vai dizer, e partiram. E eles estão indo em rumo a um lugar. Qual é esse lugar? A terra prometida. Mas eles vão alcançar a terra prometida. E dentro da terra prometida ainda vai ter um lugar. Qual é esse lugar? Sião.
E qual o destino desse tabernáculo? É ir para Sião. É ir para Sião. E esse tabernáculo, ele vai para Sião e ele vai ser transformado, né, de algo transitório em algo permanente. Não é verdade? Uma casa sólida vai ser colocada nesse monte. Mas isso deveria falar alguma coisa para a gente. Uma casa sólida, compacta, em cima de um monte. E Deus, irmãos, o maior desejo de Deus. Eu falei aqui no primeiro dia. O maior desejo de Deus é que a gente persevere, irmãos, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Esses jovens pregaram esses dias e a gente fica assim, meu Senhor, que gratidão, que gratidão. A gente poder, pessoas tão novas, ensinarem a palavra e ver que os irmãos estão por um bom caminho. Porque, irmãos, são tantas distrações, e às vezes depois de 20 anos de caminhada, alguém chega ali e fala uma coisinha para a gente embarca. Sabe por quê? Porque na nossa caminhada cristã nós não nos ocupamos com Cristo e nós não nos ocupamos com aquilo que Cristo realizou por nós. Você sabe o que acontece? Tem pouca formação de Cristo em nós. Porque como Cristo vai ser formado em nós? Irmãos, à medida que nós o conhecemos e o contemplamos, e à medida que a obra dele vai tendo significado cada vez mais profundo na minha vida. Mais profundo na minha vida. Isso o Senhor vai nos levar, irmãos, a servi-lo de maneira cada vez mais profunda. Mas aí eu vou chegar onde eu quero chegar. Tudo isso que eu falei é para poder chegar em algo bem simples. E o que é, irmãos? Todos nós temos um grande desejo de servir a Deus, não temos? E a gente olha dons na igreja e fala assim, eu queria ser aquele dom. Eu queria ser aquele ministério. Às vezes a gente fica frustrado, né? Poxa, eu não sou igual ao irmão Rodrigo. Eu não sou igual ao irmão fulano e ciclano. E a gente fica assim meio... que a gente queria ser alguém. Mas, irmão, você tem que ser você mesmo. Você mesmo em Cristo. Você mesmo em Cristo. É isso que define tudo. Você em Cristo. Cristo em você. É o que define tudo. Você não precisa ser o outro. Amém? E à medida que você vai tendo conhecimento de Cristo, é impossível você não servi-lo. É impossível você não servi-lo. De alguma maneira o seu coração vai ser constrangido para isso. A servir o Senhor. Você pode até entrar em alguma crise, porque cristão também entra em crise. Ele não vive em crise, mas de vez em quando entra numa crise. O vaso é de barro. O vaso é de barro. Tem hora que vem umas pressões assim, a cabeça não aguenta. Mas o Senhor vai nos superar de todas as nossas crises, se você vive diante dele. Ele supera. Irmãos, se nós nos ocuparmos com Cristo, com aquilo que Cristo realizou, irmãos, pelo menos algo básico da nossa vida, de um serviço cristão. Irmãos, um serviço cristão. Umas coisas básicas que todos nós devemos nos ocupar. Orar, ler a palavra, ofertar, ter a mão no bolso, ofertar. Não faça isso. Começa a ter uma vida de oração. Começa a ter uma vida de ler a palavra. Uma vez o irmão falou assim, irmão, eu leio a palavra, eu não entendo nada. Eu falei, quantas vezes você já leu a Bíblia? Ele falou, nenhuma vez. Eu falei, então. Eu falei, é por isso que você não entende. Eu falei, você é cristão há quanto tempo? Eu falei, esse tempo todo você nunca leu a Bíblia uma vez? Eu falei assim, você quer de bandeja o negócio? Spurgeon falou assim,
depois de lê-la a 100ª vez, ela estava mais maravilhosa do que nunca. Aí isso me envergonha. Aí isso me envergonha. E dá vontade de imitar, não dá? Tem um irmão que o outro achou ele de joelho com a lanterna, sei lá, acho que na época não era lanterna, não, acho que era vela. Ele ajoelhado. Mas o que você está fazendo aí? Ele falou assim, estou procurando um mandamento para obedecer. Irmãos bons, né? Os irmãos não ajudam a gente assim, né? Sem falar muita coisa, né? Procurando um mandamento para obedecer. Irmãos, se aplique a vida de oração. Irmãos, leve a vida de oração a sério. Você quer servir a Deus? Irmãos, a oração é um serviço a Deus. Primeiro que é um serviço para a sua própria vida. Para a sua própria vida. Se você quiser conhecer a Deus, irmãos, ore, busque a Deus em oração. Se você quiser conhecer a Deus, leia a palavra. Você acha que Paulo lia a palavra quantas vezes? Eu não vou dizer quantas vezes ele lia, mas eu sei que ele lia muitas vezes. Porque, olha só, ele foi educado por Gamaliel, que era um rabino. Com certeza ele foi instruído profundamente na lei. E agora, segundo algumas teses, por exemplo, do irmão Stephen, de vários irmãos, dizem que ele, quando partiu para a Arábia, é que ele partiu para ler tudo de novo. E sobre outra perspectiva. Porque tem um parêntese na vida de Paulo, não sei se você já percebeu isso na Bíblia, existe um parêntese na vida de Paulo que Paulo está sumido. Eu sei que se você não olhar com atenção, você não percebe isso, mas Paulo está sumido. E ele está sumido por um espaço de mais de 8 anos. Sumido. Leia a Bíblia, não vou dizer onde está, não. Leia a Bíblia com cuidado que você vai ver que Paulo está sumido. E os estudiosos dizem que nesse momento Paulo estava se aplicando às mesmas leituras que ele lia na lei, mas agora sobre uma nova perspectiva. Ele queria sacar a lição do Novo Testamento da leitura do Velho Testamento. Ele queria sacar. Ele queria aprender agora aos pés do Senhor. Então, irmão, leia a palavra. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5. Leia, irmão. Irmão, não faz isso não, isso é vergonhoso. Eu quero ver o que Deus vai falar comigo. Faz isso não, irmão. Isso é horóscopo. Faz isso não. É horóscopo bíblico. Gospel. Faz isso não. Leia a Bíblia com responsabilidade. Leia a Bíblia em oração. Leia, releia. Ore ao Senhor. Fala, Senhor, eu não entendo. Busque ajuda, mas leia a palavra. Irmãos, ela é a carta de amor de Deus para a sua noiva, a igreja. Já pensou? Uma noiva recebendo uma carta. Aí lê. Cabo Frio, 20 de agosto de 2013. Aí salta a carta de 5 folhas, salta as 5 folhas lá embaixo. Agora eu me despeço de você com um grande abraço. Entendi tudo que ele quis me dizer. É assim que uma noiva apaixonada vai ler a carta? Não. Em primeiro lugar, o que a noiva vai fazer? Ela vai pegar perfume e vai jogar na carta. A carta pode estar até perfumada, mas ela vai jogar perfume e vai jogar na carta. Ela vai cheirar. Ela vai ler detalhe por detalhe. E ela vai ler e reler porque ela está apaixonada. Irmãos, a Bíblia é a carta de Deus para você. Desse grande amor de Deus pela tua vida. Leia a palavra, irmãos. Você quer servir a Deus? Leia a palavra. Ore, leia a palavra. E agora, irmãos, oferte. Oferte. Vou me deter um pouquinho aqui. Irmãos, oferta, irmãos. Oferta. A gente ouve expressões de igrejas locais assim:
Ah, a igreja lá não tem dinheiro. Irmãos, a gente não pode ficar feliz com isso, não. Não pode, não. Pode, não. Sabe o que é o normal de uma igreja local? Ela tem um fundos de reserva. O que é normal? Normal é Cabo Frio ter um fundo de reserva. Araruama ter um fundo. São Pedro ter um fundo. Arraial ter um fundo de reserva de dinheiro. Mas por que tem esse fundo de reserva? Sabe por quê? Porque os irmãos diante de Deus servem ao Senhor com a sua renda. Diante de Deus, eles trabalham. Eles são gratos a Deus porque são abençoados pelo trabalho de sua mão. Então eles separam uma parte da sua renda e entregam ao Senhor. Se isso se tornar uma prática em cada igreja local vai ter um fundo de dinheiro. Irmãos, tem tanto engano. Assim, eu não oferto porque não pintou nenhuma necessidade aqui ainda na igreja. Aí sabe o quê? Espera um irmão ser atropelado. Espera um irmão ficar com câncer. Espera acontecer uma desgraça. Aí fala, irmão, o irmão aconteceu isso com o irmão está sem condição, vamos juntar aqui, vamos ajudar o irmão. Irmão, isso está mostrando e denunciando o nosso coração. Está denunciando o nosso coração. Sabe por quê? Porque se existe uma prática na vida da igreja, quando acontecer qualquer coisa com o irmão, o dinheiro está lá. Dinheiro está lá. Porque dinheiro na igreja é um serviço espiritual. O irmão Atmanides diz bem assim, nós devemos empregar muita diligência para transformar o nosso dinheiro em um ciclo do santuário. Ele diz isso naquele livro, Não Ameis o Mundo. E ele diz, o nosso dinheiro precisa de conversão, assim como precisou de conversão as nossas almas. Por isso nós devemos transformar o nosso dinheiro em um ciclo do santuário. Não é? Por quê? Porque se a igreja, irmãos, tem as ofertas normais, o que vai acontecer? Se tiver viúva, vai ser assistida. Se tiver necessitados, serão assistidos. Mas só isso? Não! Não, tem tanta coisa a ser feita na vida da igreja. A gente precisa comprar material para as crianças. Nós temos que comprar material. Então tem oferta. Sempre tem oferta. Nós sabemos que tem um irmão no campo missionário e que o irmão precisa de uma ajuda. Por que uma igreja local não pode enviar uma ajuda? Ah, não, porque aquele irmão não é da nossa igreja. Irmão? É assim que você pensa? Irmãos, tem irmãos sérios aí no campo missionário. Irmãos, uma dificuldade de liberar presbíteros. Acho que a gente não pensa que é bíblico não, né? Liberar presbítero, acho que não é bíblico não, né? Não é dificuldade? Mas por que as dificuldades? Porque não existe uma prática, irmãos. E deveria haver uma prática. Então, olha só, a Bíblia diz assim, cada um dê o que propuser o seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Não por tristeza e nem por necessidade, porque a gente gosta de ofertar quando há necessidade, né? Não houve uma necessidade, agora eu vou ofertar. Ele falou, não por necessidade, não. A prática da oferta não é questão de necessidade. A prática de uma oferta é uma prática de vida nossa. E com alegria ainda. E com alegria. E com alegria. Não por tristeza, nem por necessidade. Porque o Senhor ama ao que dá com alegria. Agora, irmãos, olha só, a gente que às vezes quer servir o Senhor em coisas tão grandes.
Mas existem coisas tão pequenas que nós precisamos ser fiéis, irmão. E qual é o nosso dever? O nosso dever, se eu sou o homem da casa, eu tirar aquela parte que cabe ao Senhor e ofertar. Se a minha esposa trabalha, se ela não trabalha fora, tudo bem, o dinheiro é nosso, é da família. Mas se ela trabalha fora, o dinheiro também é da família. Não é assim? Então, cabe à esposa também ofertar. Irmão, se os filhos trabalham, o dever do pai é falar: meu filho, a parte que cabe ao Senhor, por favor, ponha no gasofilaço. E você ensinar ao teu filho a fazer isso. Seu filho tem que olhar para você e ver você fazer isso. E o seu filho fazer também. Irmão, você vai ver que você vai ser poupado de doença. Ah, irmão, vou pregar o que o Malafaia está pregando. Não, não vou pregar o que ele está pregando, não. Não vou pregar, não. Não vou pregar, não. Mas, irmãos, você vai ver, irmãos, dá, isso é verdade, dá, e ser-vos-á dado. É um princípio. É um princípio. Dá. Eu não estou dizendo para os irmãos dá por esse motivo, não. O motivo não pode ser esse. Não é barganha com Deus. O princípio não é eu dar. Ah, não, eu vou dar porque eu sei que Deus vai me dar mais. Não, não é esse o princípio, não. Não pode ser, não. Você vai dar porque você tem um coração agradecido a Deus. Mas, inevitavelmente, irmãos, se você dá, vai ser dado a você. E esse princípio não serve só para oferta de dinheiro, não. Esse princípio serve para aquele irmão que tem um dom e ele não negligencia o dom. Se ele tem o dom e ele dá, se ele serve aos irmãos no dom que ele tem, irmão, na medida que ele dá, quanto mais ele dá, mais ele vai receber. Eu nunca vi um irmão, por exemplo, que compartilha a palavra. Se ele começou a compartilhar a palavra muito novo, se muito novo ele começou a se dedicar e começou a liberar a palavra para os irmãos, quanto mais ele libera, mais ele recebe. Ele está pedalando, está recebendo. Ele deita a cabeça e fala assim: eu quero dormir, né, Senhor? E ele recebe. E ele recebe. Não tem como. Ele recebe. Porque se você dá, você recebe. O irmão Otmani, ele disse: quanto mais do seu dom você dá, mais graça você recebe para que essa graça transborde mais em dons para os irmãos. Irmão, vamos levar essas coisas a sério. Chegue na sua cidade, ore, leia a palavra, comece a ofertar. Comece a ofertar. Quanto, irmão? Não sei. Eu vou falar um segredo para vocês, eu dou dízimo. Eu dou. Vou contar um segredo para vocês. Isso é até vergonhoso para mim falar isso, né? Mas eu acho que Deus pediu 10. Assim, tem base no Novo Testamento? Não, tem não. Mas ele pediu 10 no Antigo, eu acho um bom princípio. Eu acho que Deus sabe o que faz. Eu fico por aí. Porque tem irmão que fala assim: não, irmão, dizimar não, mas sabe por quê? O escorpião está no bolso, querido. O problema é escorpião no bolso. Mete a mão no... Não consegue meter a mão no bolso. Não tem generosidade no coração. E nós precisamos aprender a ser generosos. Precisamos aprender a ser generosos. Irmãos, tantas coisas será feito para a contribuição do reino de Deus, se as nossas finanças aumentarem. Tantas coisas. Tantas coisas. Irmãos, oxalá, nas igrejas locais tivesse irmãos liberados, né? Mais liberados.
Irmão, não precisasse dar marretada o dia todo. Marretada o dia todo. Tivesse irmãos liberados. Né? Então, assim, que o Senhor nos ajude. Eu falei que ia ser curto. Eu fui curto. O maior desejo de Deus é que a gente se ocupe com Cristo. Se ocupe com a obra de Cristo, para que a gente possa servi-lo. E é claro que o serviço tem coisas grandiosas, mas eu queria pontuar essas coisas pequenas. Porque se a gente for fiar no pouco, o Senhor nos prometeu colocar sobre o muito. Então não adianta a gente falar assim, terceiro céu, né? Irmão, estou com uma revelação aqui do terceiro céu. Irmão, mais para baixo um pouquinho, desce. Desce um pouquinho. Vamos botar a mão no bolso, né? Vamos orar. Vamos mais embaixo aqui um pouquinho. Depois a gente caminha para lá, né? Para coisas maiores. Não é, irmãos? Se nós fizermos isso, irmão, a gente vai ver como que o Senhor vai prosperar. Sabe por quê? Aqui foi falado muito de arrependimento. E eu acredito que a gente precisa se arrepender de muitas coisas nessa área. Nessa área. Tem filhos aqui que precisam se arrepender, sabia? Ser reverente aos pais. Filhos que precisam se arrepender. Pensa em um cristianismo tão poderoso. Sabe o que é poderoso no cristianismo? Você que é moça, que ainda é virgem, que está sendo tentada a perder a sua virgindade, vá para o fogo, não se prostre diante dos deuses. Nabucodonosor acendeu uma fornalha para você. Está dizendo para você, ó, você tem que perder a sua virgindade, porque isso é cafonice. Nabucodonosor está dizendo, se prostra aqui, ó, diante disso. Não se prostra não, moça. Vai para o fogo em nome de Jesus. Vai para o fogo. Se mantém virgem pelo Senhor. Isso também para o jovem, para o rapaz. Não é bonito para você perder a sua virgindade, não. Case virgem. Obedeça ao teu papai. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, aprenda a cuidar da sua casa de maneira espiritual. Tenha responsabilidade espiritual no teu lar. Chama o teu filho para orar, leia a Bíblia com teu filho. Discipula o teu filho para Cristo. Esse é o nosso dever, irmãos. Te falar de coisas tão grandes, irmão. Irmão, o Senhor quer arrumar coisas, irmãos, tão simples da nossa vida. Aí depois ele vai vir com poder mesmo. Se essas coisas estiverem arrumadas, irmão. A gente quer falar de poder e de tal. Eu não leio a Bíblia, irmão. Preciso me arrepender. Eu quero falar de poder e tal. Irmão, vai orar. Eu quero falar de poder e disso e daquilo. Eu estou preocupado com o chifre lá do anticristo. Irmão, vai se preocupar com aquilo que é fundamental. Com Cristo e com a sua obra. E o chifre do anticristo é claro que tem seu lugar. Não estou negando, não. Tem um lugar. Mas vai se ocupar com aquilo que é fundamental. Cresça no Senhor. Aí você vai ver, irmãos, como é que o Senhor vai nos avivar e vai nos despertar para a glória do nome dele mesmo. Amém? Eu queria chamar